camará! O que me traz a capoeira? O que me conta o birimbau? O que me traz a capoeira? Fala, birimbau! Me conte a capoeira. Mas antes de tudo, eu vou me apresentar. Eu me chamo Mestre Peroba e eu vim aqui para dialogar. Eu vim contar um pouquinho sobre África, sobre capoeira, sobre resistência, ancestralidade. Vocês já ouviram falar em ancestralidade? Pois é, esse trabalho, ele me fala sobre a ancestralidade. A ancestralidade que esse trabalho ele me fala. Então, eu vou estar falando sobre África, eu vou estar falando sobre a invasão portuguesa no Brasil, eu vou estar falando de Casagrande, eu vou estar falando de Senzala, eu vou estar falando de Quilombo, eu vou estar falando de Capitão do Mato, vou entrar nos primeiros registros históricos da capoeira e alguns mais, com certeza. Vou estar falando na capoeira como luta de libertação. Vou retratar um pouquinho sobre as leis abolicionistas. Meu camará, a abolição se fez com sangue. A abolição não veio do dia para a noite. Zumbi, Gangazumba e muitos guerreiros. Vou estar citando também alguns abolicionistas. Capoeira, da sua proibição, a retirada do Código Penal. Vamos estar falando de Mestre Bimba, vamos falar de Mestre Pastinha, de alguns mestres contemporâneos e as suas magníficas contribuições. Sim, tiveram muitas pessoas que lutaram para a capoeira estar onde ela está no dia de hoje. Tiveram muitos mestres, os seus contemporâneos. Vamos estar falando um pouquinho sobre as maltas de capoeira. Vamos abordar a mulher na capoeira. Sim, as mulheres na capoeira, elas têm um registro histórico, meu camará. Pode acreditar. Vamos estar falando da capoeira na arte, na música, na cultura, na literatura. A capoeira nos dias de hoje. Meu camará, capoeira é patrimônio. Então vamos lá. Iaiá, oh iaiá, acende o candeeiro, iaiá. Olha a luz ofuscante das candeias e o clarão da lua cheia é quem faz o terreiro clarear. Oh iaiá, iaiá, oh iaiá, acende o candeeiro, iaiá. Olha a luz ofuscante das candeias e o clarão da lua cheia é quem faz o terreiro clarear. Hoje tem festa no Quilombo dos Palmares, já se ouve pelos ares, olha o som estridente do tambor. Soltou um rodo de arraia certeiro, foi no rongo de Angola rasteiro, foi no bote da cobra coral, com a ligeireza dos ares, destreza fundamental. Oh, mas quem paga o pato é o Capitão do Mato, na luta do bem contra o mal. Oh, iaiá, iaiá, oh, iaiá, acende o candeeiro, iaiá. Olha a luz ofuscante das candeias e o clarão da lua
lua cheia é quem faz o terreiro clarear. Hoje tem festa no quilombo de Palmares, já se ouve pelos ares, olha o som estridente do tambor. Soltou um rabo de arraia certeiro, olha o jogo de Angola rasteira, olha o bote da cobra coral, com a ligeireza dos ares, destreza fundamental. Oh, mas quem paga o pato, capitão do mar, na luta do bem contra o mal. Oi, ai, 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 oi, ai, ai, oi, balança na barra da saia, balança e sacode a poeira do chão, mas abre a roda e que agora o pau vai comer, na ginga do angolano, oi, no samba do camugerê. Oi, abre a roda e que agora o pau vai comer, na ginga do angolano, oi, no samba do maculelê. Oi, quem tem sangue de quilombola não cai, finge que vai, mas não vai, risca seu nome no tempo, reganga zumo e quem dá início ao festejo, sua voz é um lampejo que comanda o ritual, o seu lamento não é um grito de guerra, ecoador sobre a terra que nasceu no quilombo imortal. Oi, ai, 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 oi, ai, ai, acende o candeeiro, ai, ai, olha nos loucos canjões da candeia, e o clarão da lua cheia é quem faz o terreiro clarear. Hoje tem festa no quilombo dos Palmares, já se ouve pelos ares, olha o som estridente do tambor. Soltou um rabo de arraia certeiro, foi no jogo de Angola rasteiro, foi no bote da cobra coral, com a ligeireza dos ares, destreza fundamental. Oh, mas quem paga o pato é o capitão do mar, na luta do bem contra o mal. Oi, ai, 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 oi, ai, ai, oi, balança na barra da saia, balança e levanta a poeira do chão, mas abre a roda e que agora o pau vai comer, no samba do angolano, oi, na ginga do maculelê. Oi, abre a roda e que agora o pau vai comer, no samba do angolano, oi, na ginga do maculelê. Oi, quem tem sangue oi, de quilombola não cai, finge que vai, mas não vai, risca seu nome do tempo, reganga zumo e quem dá início ao festejo, sua voz é um lampejo que comanda o ritual, o seu lamento, mas é um grito de guerra, ecoador sobre a terra que nasceu no quilombo imortais. Oi, ai, 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 oi, ai, ai, oi, balança na barra da saia. Axé, meus camará! Vambora! Laroyê, laroyê, mongubá, laroyê, laroyê, mongubá, laroyê, Exu é mongubá, laroyê, laroyê. Vamos lá, Senhor Exu, abra os caminhos.
O seu grito ecoou na senzala, invadiu o ouvido surdo do seu senhor. Foi um grito forte que nasceu na dor. Grito de alma escrava, grito de uma vida inteira. É grito de liberdade, é grito de capoeira. Capoeira é grito e o seu berimbau chora. África! 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 Sim! Vamos falar de África. África, 1400. A Europa começa o genocídio do povo negro. Sim, a Europa, os europeus. Especificamente os portugueses. Vamos falar de Portugal. Vamos falar de Portugal. Portugal se dá início a um massivo massacre do povo preto, com a escravidão, com o genocídio. Sim, eles invadem a África, sequestram os pretos e escravizam. Mas por que eles escravizam os pretos? Qual a grande sacada? Qual o motivo? Por que Portugal faz isso? Sim, o tráfico de escravos é um negócio lucrativo. Pois a partir desse momento, Portugal passa a ter uma mão de obra totalmente barata. Totalmente barata, uma mão de obra barata. Mas barata para quem essa mão de obra? Se essa tal mão de obra que se diz barata, custou a vida de milhões de pretos que vieram da África, vieram escravizados. Então essa mão de obra, ela nunca foi barata. Essa mão de obra, ela foi muito cara. Ela custou a vida dos meus ancestrais. Ela custou a vida dos seus ancestrais. E essa mão de obra, ela custa vidas até hoje. Até os dias de hoje, essa mão de obra, essa maldita mão de obra que os portugueses acometeram o povo preto, custa milhões. Milhões de vidas pretas. E vidas pretas importam. E tudo isso, meus camaradas, com o consentimento da igreja, sim, com o consentimento da igreja, pois afirmavam os papas daquela época que os pretos não tinham alma. E se os pretos não tinham alma, então eles eram passíveis de serem escravizados. Sim, pois se não tem alma, pode ser escravizado. Esse era o discurso que era tido em pleno século 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sim, meus camaradas. 4 séculos do mesmo discurso. 4 séculos do mesmo sofrimento. 4 séculos. Imagina. Então os pretos eram sequestrados de Portugal. E como era feito esse sequestro? Como que era essa história, afinal de contas? Para onde eles iam? Qual o destino dos escravizados? Sim, eles eram escravizados e eles eram levados propriamente para o Porto de Lagos.
em Portugal. Sim, Porto de Lagos, em Portugal. Chegando no Porto de Lagos, eles eram separados de suas famílias. Sim, meus camaradas, sim. Existiam homens livres, mulheres livres, reis, rainhas, princesas, crianças, adolescentes, todos com uma vida pela frente, com sonhos a serem cumpridos, metas e objetivos. E o que aconteceu? Eles simplesmente foram separados. Os pais separados dos filhos, as mães separadas dos maridos e assim sucessivamente. Sim. E lá em Portugal, eles eram vendidos. Sim, eles eram vendidos. Eram vendidos. E assim que eles eram vendidos, o sofrimento recomeçava. Sim. O sofrimento recomeçava por quê? Porque eles eram açoitados, eles eram mortos, eles eram estuprados, e tudo isso era legitimado, pois não tinha ninguém que os defendesse. Não tinha ninguém que intercedesse para que isso não acontecesse. E mais uma vez eu repito, meus camaradas, tudo isso com o consentimento da igreja, com o consentimento do Papa daquela época, dos papas daquela época, né? Afinal, estamos falando de 4 séculos. Com o consentimento dos nobres. Ou seja, a mão de obra da Europa, o que construiu a Europa, as riquezas da Europa foram saqueadas da África. Sim, as riquezas da Europa foram saqueadas da África. Porque, caso vocês não saibam, caso vocês não tenham ideia, a África, ela não é um país. A África ela é um continente. E esse continente, já naquela época, esse continente africano, ele dispunha de 54 países. 54 países. Então, em 54 países, tínhamos muitas tribos, tínhamos muitos reis, tínhamos muitas rainhas, tínhamos muita riqueza, tínhamos muita vida. E essas vidas foram ceifadas. Essa riqueza foi totalmente saqueada. Se formos para a Europa hoje, nos dias de hoje, veremos muitas riquezas em seus museus, em seus cofres. É ouro, é pedra preciosa, é a arte, é a cultura. Sim, toda a cultura, toda a arte, a tecnologia primária veio da África. Meus camaradas, eu vou contar uma coisa para vocês. O Egito fica na África. As pirâmides ficam na África. Será que é à toa que eles quebram que todas as pirâmides não têm o nariz? É, meus camaradas. Incrível que pareça, é isso daí, né? Para quem não sabe, para quem desconhece, eu faço esse recorte referente à África. Isso é axé. Isso é axé, meu camará. Isso é axé. O que arô? O que arô? O que arô? O que?
O que, arô, o que? Sei que mundo era pequeno, porque terra era grande. Sei que terra é muito grande, porque mundo é pequeno, do tamanho da antena parabólica, camará. E volta do mundo, camará. E mundo dá volta, camará. Meus camaradas, passamos pela África, melhor dizendo, né? Fomos sequestrados da África, traficados para Portugal. Sim, fomos sequestrados e traficados para Portugal. Passamos pelo Porto de Lagos, fomos distribuídos pela Europa como mercadoria. Sim, meu camarada. Isso foi o que aconteceu. E aí me saiu de Portugal as caravelas. As caravelas saíram de lá com o objetivo único de encontrar as Índias. Mas qual era o objetivo de encontrar as Índias? É o que a Europa sempre fez, né? A Europa estava em busca das Índias para explorá-la, somente com o intuito de exploração. Aí Cabral pegou uma outra rota, da qual ele desconhecia, e veio parar em um continente até então desconhecido. Propriamente, ele atravessou o Atlântico. E ele veio parar no Brasil, sim, na costa brasileira. Cabral acabou saindo na costa brasileira. Isso em 1500. Mas espera aí. Eu ouvi uma outra história. Então vamos corrigir essa história? Vamos fazer esse recorte nessa história? Então, em 1500, os portugueses invadiram o Brasil. Sim, eles invadiram o Brasil. Mas por que eles invadiram o Brasil? Como eu posso afirmar que eles invadiram o Brasil? Pois o Brasil sempre foi habitado. O Brasil, ele sempre teve um povo. O Brasil, ele sempre teve um dono. Sim. O Brasil pertence aos povos nativos de nossa terra, que são os indígenas. Sim, o Brasil pertence aos indígenas. E Portugal
né? Com seu regime europeu, com seu sistema genocida e colonizador, veio com essa história através de Pedro Álvares Cabral, de que descobriu o Brasil. Meus camaradas, isso é uma grande conversa, isso é uma grande enganação. O Brasil, como eu já afirmei, já havia sido descoberto. Aliás, já estava habitado. E se o Brasil estava habitado, ele não poderia ser descoberto. Então ele foi invadido. Então, em 1500, os portugueses invadiram o Brasil. Mas não foi uma invasão agressiva, uma invasão hostil. Essa invasão do Brasil, ela foi uma invasão pacífica, certo? Ela foi uma invasão premeditada, como Portugal fazia com todos os outros países que eles invadiam. Chegou no Brasil, encontraram uma terra de beleza natural, vegetação jamais vista. Meus camará, meus camará. Então, os portugueses invadiram Pindorama. Sim, meus camarás, eles invadiram Pindorama. Pindorama é o verdadeiro nome dessa terra. Assim, bem chamou os tupis guaranis, os donos da terra. Pois aqui tem um nome. Esse nome é Pindorama. E os portugueses, eles só tinham um objetivo, que foi o mesmo que eles destinaram todo o continente africano: saquear, explorar, escravizar. E o que eles viram que chamou mais a atenção deles? Sim, realmente é isso aqui, ó. Ibirapitinga. Ibirapitinga. Os portugueses ficaram fascinados com a quantidade de Ibirapitinga que eles encontraram no Brasil. Aliás, até vou me corrigir, né? Que eles encontraram em Pindorama. O que é Ibirapitinga? Ibirapitinga é nada mais, nada menos que o pau-brasil, o chamado pau-brasil. Tendo isso em vista, que Brasil se deu nome após instaurada a República. Mas aí é uma outra história, é um outro recorte. Então, os donos da terra, os índios ou indígenas, eles foram totalmente hospitaleiros. Eles ofereceram fruta, ofereceram água de coco, ofereceram tudo de bom que essa terra podia lhes ofertar, tudo de bom que eles consumiam. Ou seja, eles trataram os portugueses como verdadeiros irmãos. Como verdadeiros irmãos. E os portugueses queriam apenas uma coisa: explorar. Explorar. Isso, meus camaradas, a invasão do Brasil se deu em 1500. Em 1500. E o que os portugueses ofereceram para os indígenas? Eles ofereceram bebidas, eles ofereceram fumo, eles ofereceram tecido, eles ofertaram sal. E qual foi a única coisa
E o que eles queriam em troca? As riquezas minerais e toda a nossa vegetação. Assim começou a exploração de nossas florestas. Ou melhor dizendo, das florestas de terras indígenas. Pois o Brasil sempre teve um dono, e esse dono são os índios. E aí, meus camaradas, o que faltava para os portugueses, né? Eles tinham poder bélico, eles tinham armas e eles tinham as más intenções. Então, aí se deu início à escravidão indígena, a escravidão dos donos da terra. Sim, eles foram muito bem acolhidos, e em troca eles ofereceram morte e escravidão. E se dá início ao genocídio dos povos naturais da terra, os Tupi-Guaranis e muitas outras etnias que se espalhou pelo país. Sim, o Brasil era todo habitado pelos índios, com certeza. Sim, meus companheiros, caso vocês não saibam, o Brasil existia povos indígenas, nações indígenas, de leste a oeste e de norte a sul do país. Sim, com certeza, com toda certeza. E os povos, todos eles, sempre viveram em plena harmonia com a terra, em plena harmonia com os animais. Pois sim, com certeza, eles compreendem, até os dias de hoje, como a natureza funciona. E além do genocídio, além da escravidão, além da morte, os portugueses trouxeram as impurezas para dentro dessas aldeias. Sim, trouxeram diversas doenças que até então era inexistente para o povo indígena. E aí o que aconteceu? Certo? Após a escravidão do povo indígena, o povo indígena nunca aceitou pacificamente, de forma alguma, de jeito nenhum. E aí se deu início a uma verdadeira guerra, a uma verdadeira carnificina, aonde os portugueses perderam. Sim, os portugueses perderam. Eles não conheciam a geografia local e eles subestimaram o povo indígena, o povo natural da terra, os verdadeiros donos do país. E aí, durante constantes investidas do povo indígena, eles decidiram, né, para manter a sua própria vida, parar com a escravidão do povo indígena. Eles viram que, para eles, acabou não sendo como eles costumam dizer, né, costumavam dizer, acabou não sendo um negócio lucrativo. Sim, pois começou a morrer muitos portugueses, muito mais que indígenas, e eles não sabiam de onde poderia vir o seu inimigo. Eles não sabiam se poderia vir de noite, poderia vir de dia, e a que hora eles iam atacar e como eles iriam atacar, pois armaram diversas emboscadas e tiveram sucesso nessas emboscadas. Só que uma coisa, né, me traz uma excelente reflexão, né? Imagina se quando o primeiro português tivesse colocado o pé aqui no Brasil, se o povo indígena eles tivessem investido realmente um ataque. Ou seja, cravado de flechas quem quer que seja, quem quer que colocasse o pé no seu país. Sim, com certeza hoje a história ela seria totalmente diferente. Pois, meus camaradas, eu apenas estou contando uma história, é apenas uma visão, a visão de um mestre de capoeira. Ou seja, não é a visão eurocêntrica. Então, é apenas uma história, apenas um conto, e ele foi coletado a partir de algumas informações, algumas pesquisas, muita leitura e muita empatia pelos povos que foram oprimidos. Correto? Mas vamos dar seguimento. Então, por volta de 1508... Opa!
por volta de 1508, atravessou o Oceano Atlântico o primeiro navio negreiro, o primeiro tumbeiro. Sim, meus camaradas, ele saiu de Laos, de Portugal. Ele veio repleto de pretos que foram escravizados, que foram afastados de sua família, afastados de sua história, afastado de suas crenças, afastado de sua terra. Pois lá eles também viviam em harmonia com a sua terra, com o seu povo. Sim, meus camaradas, sim. Foram sequestrados, levados para Laos, e de Laos eles foram separados de sua família. Pais foram separados de filhos, esposas foram separados de rainhas. Sim. Sequestraram também reis e rainhas. Sequestraram tribos inteiras, famílias inteiras. E com o único objetivo, explorar, com o único objetivo, escravizar. Sim, esses povos, os pretos africanos, eles vieram para o Brasil através dos portugueses, os sequestradores. Eles trouxeram com um único olhar, com um olhar escravizador. Vieram aqui para essa terra para ser mão de obra. E mais uma vez, os europeus, os portugueses, eles se utilizam da mesma técnica, da mesma estratégia e fazem refém um povo à sua própria sorte, enquanto mão de obra barata, mão de obra escravizada. Ou seja, mão de obra barata na visão do colonizador, né? Por que mão de obra barata? Porque essa mão de obra, ela custou vidas. Vidas pretas importam. Vidas indígenas importam. E esses dois povos, eles sofrem o genocídio até os dias de hoje, meus camaradas. Até os dias de hoje. Então, ó, uma coisa eu afirmo para vocês. Nenhum descendente de europeu é responsável pela escravidão indígena e pelo genocídio indígena. Mas eles colhem todos os benefícios dessa escravidão e desse genocídio. Nenhum descendente de europeu, ele é responsável, que vive hoje, ele é responsável, ele pode ser responsabilizado pela escravidão preta e pelo genocídio do povo preto. Mas todos eles colhem os benefícios da escravidão preta e do genocídio do povo preto. Porém, temos que reconhecer que os descendentes de europeus, até os dias de hoje, eles promovem o genocídio do povo indígena. E eles promovem o genocídio do povo preto. Sim, meus camaradas. Essa é a grande verdade. Os descendentes dos europeus são eles que realizam essas ações. Não é o povo preto e não é o povo indígena. Mas vamos lá, meus camaradas. Vamos retomar. Então, o povo preto que foi escravizado, eles vieram da África. E como eu já repeti, eu torno a falar para vocês. A África, naquela época, ela tinha 54 países. Sim, a África, para quem não sabe, eu torno a repetir, é um continente. E os povos que vieram para o Brasil, vieram propriamente de Moçambique, que é um país africano, vieram de Angola, vieram de Benin, vieram da Costa do Marfim. Sim, negros bantus,
cada qual com sua característica. E no meio disso tudo eram diversas tribos. Essas tribos, elas eram inimigas. Então imagina só, as tribos eram inimigas, cada um falava um dialeto, certo? De repente podia ter os mesmos pretos de Moçambique e cada um falava um dialeto diferente. Isso por diversas questões. Cada um tinha sua religião, cada um tinha sua cultura, cada um tinha seu modo de viver, seu modo de ver a vida e seu modo de existir. E existiam conflitos entre eles. E a hora que eles chegam, né, para o Brasil, que eles vêm escravizados para o Brasil, eles se misturam. Já no Porto de Laos, isso em Portugal, eles já são separados novamente. E aí, meus camaradas, e aí eles fazem uma viagem que significa a morte. Sim, meu camarada, sim. Essa viagem foi a viagem mais terrível que poderia acontecer a um ser humano. Que foi dentro de um navio negreiro. Que foi num tumbeiro português. Sim. Esse tumbeiro, ele era subdividido. Em cima, ou como dizem no convés, né? Ficavam os escravizadores, os marinheiros, os seus algozes. E na parte de baixo, nos porões, guardavam-se os mantimentos, guardava-se pólvora, guardava-se bebida, era um depósito, né? E tinha uma outra camada, que era uma camada baixa, certo? Uma camada baixa, uma camada totalmente difícil de ser habitada, meus camaradas.